Muito bom dia, seja bem-vindo ao Devocional Intimidade, mais uma segunda-feira, mais uma semana que com a graça do Senhor nós iniciamos. E como eu sempre digo, se você decidir colocar a sua vida, o seu coração nas mãos do Senhor para que Ele lhe dirija, você será bem-sucedido, não importa aquilo que acontecer, porque Ele tem direção segura para a nossa vida, para a nossa família e para a nossa casa. O Senhor preparou algo muito especial para nós nessa segunda-feira e você daqui a pouquinho vai ouvir comigo uma entrevista especial com o deputado, pastor, homem de Deus, Kennedy Nunes. E nós vamos conversar acerca daquilo que Deus tem feito na vida dele e através da vida dele em Santa Catarina e em várias partes do nosso país. Então não saia daí e nós vamos conversar e ouvir aquilo que Deus tem a ministrar ao nosso coração através da vida do seu servo Kennedy Nunes. E esse é o nosso quadro E Se Fosse Você? Deputado, que prazer tê-lo aqui no Devocional Intimidade, na TV Bom MCA. estar com vocês aqui na TV. Trago a saudação da minha família, os dedos de Davi. Neste ano a gente está comemorando 41 anos. Poxa, que trajetória linda, hein? De ministério. A gente foi criado no culto doméstico. Mamãe colocava a gente tudo assim, sentadinho no sofá, ensinava as lições da escola bíblica dominical. Dava uma moedinha para cada um. Aí a gente cantava, dando pra Jesus, que nos deu a vida, salvação e luz, estas moedinhas. E ela ficava olhando para ver se a gente botava as moedinhas lá. Que graça! A gente foi criado assim, e eu louvo a Deus porque eu tenho dito que o que está na Bíblia, né, a bênção da palavra dos pais sobre os filhos, a palavra profética, o ensina o menino no caminho que deve andar e até a velhice não se desviará deles. Eu sei que tem gente dizendo assim, Kennedy, mas eu ensinei meu filho, está desviado. Não está desviado, ele está afastado. Exatamente. Afastado é uma coisa. Que a semente está lá dentro, né? Com tudo que ele está fazendo errado, ele sabe que está fazendo errado. Isso que é o de se desviar. Então, tudo isso eu vejo a bênção de Deus, o propósito de Deus e uma preocupação de um pai e mãe em criar os filhos. E aquilo que está em Provérbios, uma mulher sábia edifica a casa, minha mãe foi uma mulher sábia, edificou a casa e hoje a gente ainda caminha sobre esse trilho, né? sobre esse fundamento tão bom que é a palavra de Deus. E a família, eu creio, é uma coisa que eu sempre falo, pastor, que a família não é uma instituição falida, como o mundo muitas vezes apregoa. Ela é uma instituição santa, sobre a qual nós podemos crescer e desenvolver os propósitos e as capacidades que Deus colocou dentro de cada um de nós. Né? Sabe, quando a gente ouve que a família é uma instituição falida, por conta desta palavra, o homem, através da lei, criou algumas coisas que pensava em substituir aquilo que Deus formou lá. Criaram Ministério Público, criaram Vara da Infância e da Juventude, criaram Conselho Tutelar, Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo isso, se você observar, Mônica e telespectadores, tudo isso que as leis e os homens criaram era para ajudar a criação dos filhos que deveria ter sido feita onde? Na família. Exatamente. Então, a única coisa que Deus criou, homem e mulher, e fez família. Então, o núcleo família é que foi criado por Deus. Ao longo do tempo, o inimigo foi desfazendo isso. O homem correndo atrás, porque ele sabe que é na família que é o núcleo, foi criando esses outros órgãos que, na verdade, não fazem o papel que a casa tem. Quer ver? Como tem gente que hoje em dia, pais e mães que hoje em dia dizem assim, se tu não me respeitar, tu vai respeitar a polícia. É ou não é? Tá jogando para a sociedade uma responsabilidade que é sua. Se tu não fizer isso, quando tu estiver lá na cadeia, tu vai fazer. Meu Deus Peraí, do céu. mas onde é que tá o problema hoje? O problema hoje está na família. Exatamente. Né? É claro que hoje em dia, e se a gente for observar, hoje em dia parece, Kennedy, mas a minha mãe não trabalhava fora, eu tenho que trabalhar fora, tenho que ainda dar conta dos meus filhos, tenho que ainda ter... Mas daí quando a gente vai, nós vemos Débora. Que era uma juíza, né? Juíza, ela era mulher, ou seja, esposa, tinha casa,
ela trabalhava fora, ela ainda tinha sacerdócio, porque ela tinha ministério, porque era profetisa, e ainda fazia trabalhos comunitários, porque a Bíblia diz que os homens vinham debaixo da palmeira se consultar com ela. Deus me deu uma mensagem sobre Débora, a mulher atual. E ela era 4 em uma. Ela era mulher, ela era juíza, ela trabalhava fora, ela tinha ministério e ainda ajudava os outros. E ela teve uma condição muito especial para chegar para o chefe do exército e dizer: Baraque, te levanta e vai à luta. Aí entra aquela questão do posicionamento que nós estávamos conversando aqui em off, né? Alguém tem que tomar a posição. Exatamente. Engraçado que ele ouviu ela e ele não disse assim: tu tá pensando o quê? Tu mulher mandando em mim. Sabe o que ele disse? Eu só fosse se tu for. Exatamente, porque reconhecia. Né? E o posicionamento nosso diante da sociedade, diante das pessoas, faz com que as pessoas não tenham como negar aquilo que está acontecendo através da nossa vida. E o que me chama a atenção nessa passagem da Bíblia é que quando ele disse: eu só vou se você for, sabe qual foi a resposta dela? Se eu for, a glória não vai ser tua, mas vai ser de uma mulher. Exatamente. Quando a gente está lendo a história e não sabe o final, a gente logo imagina assim: a Débora está se achando, dizendo, se eu não for, todo mundo vai dizer que fui eu, Débora, que ganhei. Mas a gente vai lá no final e vê que não foi Débora. Foi Jael. Né? Foi Jael que fez e tomou a posição na hora certa. Ela foi estratégica, porque ele chegou e disse assim: posso me esconder? Ele disse: claro, se esconde aqui. Daí ele pediu água. Ela deu leite. Por que ela deu leite e não água? Porque se você tomar água antes de dormir, ele tira o teu sono. Se você tomar leite, ele te dá sono, porque o leite é alimento, ele sustenta, ele pesa no estômago. Olha a sabedoria de Jael. E Jael deu leite, deixou ele dormir, foi lá no fundo, pegou a estaca e cravou na testa, sem medo e sem dó. E ela estava num território estranho, porque ela tinha casado com um estranho e estava vivendo num ambiente estranho. Sim. Aí eu vejo muito com a minha atuação política, porque eu estou vivendo num ambiente estranho também, no parlamento, discutindo todas essas coisas, e eu me lembro muito de Jael. Quando eu tiver que tomar uma posição, é na testa. E tem que ser certeira, né? Tem que ser o tiro certeiro para não deixar tremer. É verdade, é tão importante isso para nós, enquanto igreja do Senhor, porque somos homens e mulheres eleitos principalmente para ser resposta em tempos de crise, em tempos difíceis. E algo que nós estávamos conversando é a respeito, né? O pastor esteve até há poucos dias com Magno Malta, senador. Né, trabalhando alguns assuntos, 3 assuntos bem importantes, que é a maioridade penal, o sistema prisional e a questão da pedofilia. E aí, nós como igreja, eu vou correr de coisas que são difíceis, mas eu tenho que dar uma resposta, ou eu vou atuar, eu vou me posicionar? Assim, né? Ó, com relação à pedofilia, Mônica e telespectadores, a pedofilia ela entra pela porta da frente de casa. Infelizmente. A pedofilia entra ou pela porta da frente, ou seja, é alguém muito conhecido que pratica, ou então, muitas vezes, pela internet. Então, eu chamo a atenção, você pai, você mãe, que tem crianças em casa e que tem webcam, tome cuidado. Aí a gente volta na questão da família, da estrutura da família, né? Tem lá em casa, por exemplo, o meu computador de casa fica na sala, e eu tenho, no meu apartamento, eu tirei a parede da cozinha, então fiz tudo um ambiente só, e o computador fica com a tela voltada para onde todo mundo está olhando. Por quê? Porque é a minha garantia de saber o que os meus 2 filhos estão vendo, com quem que eles estão falando. Esse é o meu cuidado que eu tenho que ter como pai, né? Minha mulher como mãe, nós temos que ter esse cuidado. Então, essa é uma coisa. Segundo, foi falado por muito tempo e nós temos dentro da igreja um tabu muito grande com relação à sexualidade, sabe? É difícil. E daí o que acontece? Esse tabu de não falar sobre sexualidade entre
crianças, adolescentes, vai fazer com que eles saibam disso por causa da curiosidade. É ser humano, o sexo é uma necessidade animal nossa. Exatamente, né? Eles vão querer saber isso de forma deturpada, com os amigos na escola, com os professores que não se sabe até em que orientação sexual eles estão. Exatamente. E vão passando. E nós ainda temos o tabu de falarmos com relação à pedofilia, a dizer para a criança que nós temos partes íntimas e essas partes íntimas ninguém pode tocar senão o pai e a mãe, e que também o nosso coraçãozinho é o nosso radar e que a criança sabe quando está sendo molestado ou não. Isso tudo tem que falar. E é dentro de casa. Eu acho que o ambiente, eu Mas creio... muitas vezes, sabe, Mônica, dentro de casa existe um tabu muito maior às vezes. Isso falar. Que nós estamos no século XXI, muito na maior. Era da informação, né? E aí, quando nós nos colocamos diante desse quadro, nós vemos que nesse tempo ainda, muitos pais e mães, eles têm colocado a educação dos filhos para um terceiro, para uma terceira pessoa, colocado na escola, nas pessoas que estão lá fora, abrindo mão. Eu digo que a gente está vivendo uma geração muito fast food hoje. É tudo muito rápido, eu estalo meu dedo, e família não funciona dessa forma. Mas com relação a isso daí, Mônica, eu posso fazer uma avaliação minha mesmo. Eu estou com 44 anos, eu tenho uma filha de 16 e um filho de 14. Eu estou casado há 23 anos. Os meus pais, eles tiveram muita dificuldade de falar comigo sobre essas questões, né? Muita dificuldade. Eu não me lembro, assim, do meu pai me chamar por uma conversa que eu já tive com meu filho. É o próprio tradicionalismo, e da daí, época, a educação que eles receberam. Muitas vezes eu tive que procurar uma ajuda com alguém ou discutir isso com a minha mulher, como que a gente ia tratar aquele assunto, porque nem ela também vem de uma família cristã que tinha essas dificuldades. Ela tinha uma abertura com a mãe dela, mas por questões de mulher. E daí, o que eu vejo? Eu vejo que eu não estou preparado o suficiente para enfrentar essa situação do dia de hoje, principalmente da sexualidade com os filhos, porque eu não vivi isso com os meus pais. Talvez agora, como eu estou vivendo isso e estou praticando de forma diferente, os meus filhos vão lembrar quando eu sentei com eles e tive isso, e daí vai ter uma geração diferente. Você vai tendo cada vez uma abertura um pouco maior. Nós já não tivemos com os nossos pais, que eu estou com quase 40 anos hoje, então você não teve, mas você já avançou um pouquinho mais nessa abertura, os teus filhos automaticamente avançaram um pouquinho mais. No próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito desse assunto. Então, se fosse você, não saia daí, é só 30 segundos e a gente já volta.